Bom dia, meus amigos, bom dia. Hoje eu vou ler uma passagem que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 20. E fala a respeito da pregação de João Batista. João Batista é o que batizou Jesus. Batizou muitos, né? Mas o principal que ele batizou foi Jesus. Vamos lá. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judeia e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Felipe tetrarca da Itureia e da província de Tranonífes, e Salísias tetrarca da Ibilene. Nossa, não tem nome estranho, né? Muito bem. Mas isso aqui tudo está registrado, meus amigos, meus irmãos, para mostrar que a história fala de Jesus. Não é somente os crentes. Muitos pensam que só os crentes falam de Jesus. Mas a história, muitos e muitos historiadores registraram a vida de Jesus e o que aconteceu na época do nascimento de Jesus. Ficou marcado na história, porque nunca houve nada mais importante para a história, para o mundo, do que o nascimento de Jesus. Então, muita gente que não cria em Jesus, que não cria em Deus, registrou esses acontecimentos. E aqui está um fato, falando dos reis e governantes da época. Tá bem? Vamos continuar a leitura. Naquela época, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no conselho a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Então, João Batista era filho de Zacarias. Bom, voltando aqui no assunto do sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, esses sumos sacerdotes eram os que pregavam e eram responsáveis por falar a palavra de Deus nas igrejas da época, só que na época não era chamado de igreja, né? Era chamado sinagogas. Então esses daqui eram, vamos dizer assim, os encarregados, tá? E esse pai de João, tá? O Zacarias também era um desses, fazia parte desses que também pregavam a palavra, pregavam o Antigo Testamento, né? Que era o que tinha na época. Então veio a palavra a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra em redor do Jordão. Então João Batista, ele ia pregando por toda a terra ali ao redor do Rio Jordão, pregando a palavra de Deus, pregando o batismo do arrependimento. Então ele batizava as pessoas na água como símbolo de estarem se arrependendo do mal que tinham feito, se voltar a Deus, né? Para o perdão, então ele batizava para o arrependimento e perdão dos pecados. Segundo o que está escrito, então isso aqui está escrito lá no Antigo Testamento pelo profeta Isaías. E diz assim, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Então Deus já tinha revelado ao profeta Isaías que ia vir alguém para preparar o caminho para Jesus. Aí diz assim, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale se encherá e se abaixará, e todo monte e unteiro
e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Então aqui veio João Batista pregando e batizando para o arrependimento, preparando o caminho do Senhor, preparando para o começo do Evangelho de Jesus Cristo, porque Jesus depois começou a evangelizar também. Então vamos continuar aqui a leitura. E toda carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele. Raça, ele dizia, tá? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer, em vós mesmos, temos Abraão por pai? Porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então tem uma promessa na palavra de Deus, e no Antigo Testamento, né? Que Jesus disse que a descendência de Abraão seria abençoada em toda a terra. Então, que não era para eles, como eles eram descendentes de Abraão, né? não era para eles se vangloriar disso. Tá? São filhos de descendência de Abraão. Porque Deus, mesmo das pedras, pode suscitar filhos a Abraão. Então, que era para eles começar a fazer coisas boas e agir de acordo com a vontade de Deus. Vou continuar a leitura aqui. E também, aí João Batista dizendo, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Aqui, no caso, João Batista está falando das pessoas. Tá? Então, toda pessoa que não dá bom fruto, tá? Vai ser cortada e lançada no fogo. Isso aí num sentido figurado, para dizer que a pessoa que não produz bom fruto, que não se converter, ela vai ser lançada no inferno. Deus, né, na palavra de Deus, de Jesus também, confirma, reforça, que se a gente se arrepender dos nossos pecados, se aceitar Jesus como nosso Salvador, iremos para o céu. Mas ele não nos esconde, a palavra de Deus não nos esconde que, se não aceitarmos Jesus, se não nos convertermos, se não nos arrependermos dos nossos pecados, não nos está escondido que iremos para o inferno. A palavra é essa. A palavra da salvação é aceitar Jesus e se arrepender dos pecados. Mas também a palavra, para quem não se arrepender, para quem não aceitar Jesus, é o inferno. Está aqui? Está registrado na palavra de Deus. Tá bem? Vou continuar a leitura. E a multidão o interrogava, dizendo, que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Aqui túnicas fala da roupa, do vestimento. Quem tiver 2 túnicas tem sobrando. Então reparte com quem não tem. Este é o mandamento. Esta é a parte de fazer o bem. Tá? Então vamos continuar aqui. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Então, se você tem alimento sobrando, mandamento de Deus, de João Batista, repartir com quem não tem. Devemos repartir. Se temos sobrando, irmãos, é porque Deus nos deu mais do que precisamos.
e desta forma está nos dando a oportunidade de ajudar o próximo. Deus nos dá mais do que precisamos com esta intenção, que também nós abençoamos o nosso irmão que precisa. Amém? Então vamos ajudar o próximo. Isso é mandamento antigo, tá? E que nos leva para um lugar seguro no reino onde está Deus Pai Todo-Poderoso. Aqui estamos de passagem, irmãos. Vamos durar aqui o quê? Vamos ser otimistas, 100 e poucos anos. Mas a eternidade é lá no céu. Temos que plantar sementes. Como disse Jesus, né? Não trabalhei pela comida que perece, mas para aquela que permanece para a vida eterna. É lá a nossa casa. Então aqui a gente planta para colher lá no céu. Tá bem? Então quando tiver coisa sobrando, reparta com quem não tem. Não se esqueça. Vou continuar a leitura. Respondendo ele, disse-lhes. Deixa eu ver aqui. Duas túnicas, reparta. Vamos continuar aqui a leitura. E chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que vos é ordenado. Aqui os publicanos eram os que cobravam os impostos. Tá? Então eles queriam saber o que deviam fazer. E João Batista lhes recomendou, lhes disse, né, que não pedissem mais do que lhe está ordenado. Tá? Mas não roubar nada, pedir só o que for, no caso de que eles receberam ordens para cobrar. Vamos continuar a leitura, e aqui diz: E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós, que devemos fazer? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Muito bem, aqui é o mandamento, soldados, hoje em dia seria a polícia, né? Então, João Batista que está recomendando que a ninguém trateis mal. Devemos respeitar as pessoas, mesmo os que estejam fora da lei, estejam cometendo algum crime, devem ser tratados de maneira humana, com amor, vamos dizer assim, né? Porque a justiça não deve ser feita pelo soldado, ali no caso, a pessoa tem que ser ouvida, tem que ser julgada, e aí vai a história. Mas que não é para tratar ninguém mal. Tá? Então, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, tá? Também não deve fazer coisa errada, e contentai-vos com o vosso soldo. Muito bem, vou continuar a leitura. Estando o povo em expectação, e pensando todos que João, em seus corações, se porventura era o Cristo, magunha é bom, né? Muito bem. Então aqui, meus irmãos, o povo pensava que João Batista era o Messias prometido. E aqui no Antigo Testamento está prometido um Messias para libertar o povo de Israel. Queria trazer paz ao mundo. Então eles pensavam que João Batista era o Messias. Vamos ver o que João Batista fala a respeito. Respondendo, porém, João a todos
Respondendo João a todos, dizendo: eu, na verdade, vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia de suas alparcas. Alparcas, no caso, eram as sandálias que se usavam antigamente, no tempo de Roma, né? Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui João Batista já está dizendo que Jesus vai nos batizar com o Espírito Santo. Esse batismo do Espírito Santo é aquele que Pedro e seus companheiros receberam no dia de Pentecostes, e muitos outros também. Tá? É o batismo do Espírito Santo que Jesus prometeu, né? Que se ele não subisse, o Espírito Santo não descia. E também disse que não nos deixaria órfãos quando ele subiu ao céu, mas que mandaria do seu Espírito. Então esse é o Espírito Santo que todo aquele que crê realmente em Jesus Cristo se converte, deve orar e pedir para receber o batismo do Espírito Santo. Esse Espírito Santo nos faz lembrar do que é certo, do que devemos fazer e nos ajuda a pregar a palavra de Deus, clareando a nossa mente, nos lembrando da Sagrada Escritura e nos ajudando a resistir à tentação do mal e a vencê-la. Tá bem? Vamos continuar aqui a leitura. Aí João Batista continua. Ele, além de nos batizar com o Espírito Santo, ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira. Aqui no caso, Jesus, com o sacrifício da cruz, limpou a nossa sujeira. Ele morreu para, vamos dizer assim, retirar de nós todo o pecado. Todo aquele que aceita Jesus Cristo como Salvador está limpo do pecado. Não importa o que tenha cometido no passado. O que importa é daqui em diante. Aceitar Jesus, receber a sua palavra, obedecer sua palavra. O que passou, terminou. Vamos dizer assim, está limpo todo o pecado que foi cometido. Foi por isso que Jesus morreu por nós, para pagar os nossos pecados e nos colocar, vamos dizer assim, numa situação próxima a Deus. Próximo, nós temos agora acesso a Deus. Jesus Cristo é o único que nos dá acesso a Deus. Que maravilha, né? Agora estamos, vamos dizer, uma palavra mais fácil de entender, por misericórdia, Deus mandou Jesus, porque sabia que por nós mesmos jamais conseguiríamos, não é querer, nem que a gente quisesse, a gente não ia conseguir resistir o pecado. Mas Deus, por misericórdia, mandou Jesus. Pagou pelos nossos pecados cometidos e nos mandou o Espírito Santo para nos fortalecer, para nos dar autoridade sobre o mal e assim sermos vencedores. Aquele que comete pecado é escravo do pecado, é servo do pecado. Mas o Espírito Santo nos dá autoridade e realmente nos liberta da escravidão do pecado. Esse ato de Deus foi amor. Amor. Porque ele teve que mandar Jesus, o seu filho. Muitos profetas vieram antes de Jesus. Muitos. Mas
Nenhum deles conseguiu fazer a obra redentora de Jesus. Então Deus, sabendo de tudo que vai acontecer desde o princípio, já tinha planos para mandar Jesus. No primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, Jesus já promete para Adão e Eva que da semente de Eva nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Aqui representando o mal. E esse fruto é Jesus Cristo. Graças ao bom Deus, isso já aconteceu. Já estamos libertos do pecado. Todo aquele que aceitar Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, que obedecer a sua palavra e se manter nela, se manter na palavra de Deus. O Espírito Santo vai vir sobre essa pessoa e ela terá autoridade sobre o mal. E não será mais um escravo, submisso. Chegou a tentação? Eu não posso resistir. Com o Espírito Santo, você não só pode, mas deve, porque você tem autoridade, tem poder recebido do céu. Tá bem? Vamos continuar aqui a leitura. Ele tem a pá na sua mão e limpará toda a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro. Viu? Juntará o trigo, os seus, os que aceitaram Jesus Cristo, os que se converteram, os que se arrependeram dos seus pecados, aceitaram Jesus Cristo e receberam a salvação. Esses irão para o celeiro, é o céu. Mas, olha, queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Isso aqui, irmãos, significa que aquele que não aceitar Jesus Cristo, aquele que não se arrepender dos seus pecados, vai para o inferno. E ele queimará a palha com fogo que nunca se acaba. Algumas pessoas têm a ilusão de que quando a carne morre, o espírito morre também. O espírito é eterno. O espírito não morre. O espírito é imortal. É só a carne que morre. Aqui é uma passagem. Se você aceitar Jesus Cristo, se se converter dos seus maus caminhos, se achegar a Deus, terá uma morada eterna lá no céu. Mas, se não aceitar, como disse Jesus, né? Quem crer será. Quem crer, Jesus diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer já está condenado. Jesus, Deus, não quer condenar ninguém. Deus mandou Jesus para nos libertar da condenação. Você viu o que Jesus disse? Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Veja bem, ele não diz aqui que vai condenar quem não crer. Ele diz que já está. Nós, sem Jesus, sem o auxílio de Deus, já estamos perdidos. Deus não vai condenar ninguém. A gente já está perdido. Mas, no momento que aceitamos Jesus Cristo, seremos salvos. Maravilha, né? Maravilha. Temos a oportunidade de salvação através de Jesus. Através de crer em Jesus Cristo,
se arrepender dos nossos pecados, tá? E continuar nos caminhos de Deus. Vou continuar a leitura aqui. E assim, admoestava-os de muitas outras coisas. E assim, admoestando-os muitas outras coisas também anunciava ao povo. Muito bem, vamos continuar a leitura. E assim, admoestando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe. Aqui, nesta passagem, João Batista, ele repreende o tetrarca Herodes, porque Herodes casou com a mulher de seu irmão. E João Batista disse que isso não era correto, ele estava agindo de maneira errada. Então esse Herodes, como ele era um cara mau, um cara bem ruim mesmo, tem alguns historiadores que falam que ele era um tirano, um cara mau. Ele pegou e mandou prender João Batista. Mandou prender João Batista, e depois, no decorrer da história, você vai acabar vendo que no aniversário dele, a filha lá da mulher que ele tinha, né, pediu de presente a cabeça de João Batista. E ele mandou degolar João Batista. Uma história triste, mas é real, aconteceu, está registrado na história. Então vamos analisar que esse João Batista era um homem de Deus, um homem prometido lá no Antigo Testamento, que viria, e aconteceu essa maldade com ele, esse Herodes aqui mandou degolar ele. Então, só para nós entender, meus irmãos, que muitas vezes acontecem coisas assim, coisas ruins, com pessoas ditas boas, tá? Eu não vou dizer bom, porque Jesus disse que só há um bom. Nem Jesus aceitou o título de bom, sabe? Alguém perguntou para Jesus, disse, bom mestre, que hei de fazer para receber a vida eterna? Jesus disse, por que me chamas bom? Há um só bom, que é Deus. Então não vou dizer que o João Batista era um cara bom, mas ele agia de maneira correta. Tá? Ele era temente a Deus, pregava o evangelho, pregava a palavra, né? E aconteceu essa barbaridade com ele. Isso nos faz refletir sobre quantas pessoas, e foram muitas, que aceitaram mártires. Tá? Eles foram mortos, mas não negaram Jesus Cristo. Muitos eram atados, assim, de cabeça para baixo até, para ser colocado fogo. E diziam para eles, nega Jesus e nós vamos te libertar daí. E eles diziam, não. Não negavam. De maneira nenhuma. Tem vários e vários relatos. Porque a certeza da vida eterna, dá essa força, o verdadeiro cristão. Certeza. Convicção. Que tem uma vida para nós, lá no céu, junto do Deus Pai Todo-Poderoso. Como eu disse anteriormente, aqui é só uma passagem. Temos uma vida eterna lá no céu. Jesus diz para nós trabalhar por essa vida. Ajuntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam.
porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então vamos fazer coisas boas que nos levem lá para o céu. Deus abençoe a todos e até o próximo encontro aqui no canal André Tander. Até mais.